Para que eu resolver essa equação, eu vou descobrir em que lugar no eixo y que está ocorrendo essa intersecção. Qual é a ordenada y dessa região onde o paraboloide encontra a esfera. Resolvendo essa equação, uma equação do segundo grau, simples, o discriminante, o delta, é 9, B2 é 1, menos 4AC fica mais 8, os valores de y são 2, menos B, que é menos 1, mais ou menos 3 sobre 2, eu tenho y igual a menos 2, que é uma resposta falsa, que não é uma resposta correta, menos 4 sobre 2, e eu tenho menos 1 mais 3, que dá 2 sobre 2, y igual a 1. Então, essa intersecção ocorre quando o y é igual a 1 e quando o y é igual a 1, eu olho o que ocorre na esfera e eu tenho, ou nas duas, qualquer uma delas, né? Se eu coloco y igual a 1, x2 mais e2 igual a 1. Se eu coloco y igual a 1 na esfera, x2 mais e2 igual a 2 menos 1. A partir do y igual a 1, segue que x2 mais e2 é igual a 1. Ou seja, eu de fato estou concluindo, e agora com todo o rigor, que a projeção desse pedaço de superfície no plano XZ é um círculo. E é de centro na origem e raio 1. Acompanharam todos esses raciocínios? A projeção nos planos XZ é um círculo de raio 1. Próximo passo. Agora eu consigo escrever a parametrização da superfície que nós queremos calcular a área. Quem é a superfície? X é U, Y é Z é V. Uso essas duas como variáveis livres, como variáveis independentes. Tiro o Y em função D. Por que essa escolha? Porque não é esfera. A superfície que eu estou calculando não é a superfície da esfera. É a superfície do paraboloide. É a área do paraboloide que está dentro da esfera. Então, o que eu quero parametrizar é essa em que o y é x2 mais z2. Essa dependência funcional do y, do x e do z tem que ser respeitada, porque é essa superfície que eu vou parametrizar. Por isso que a minha escolha foi jogar no plano xz, tratar xz como variáveis independentes, na verdade igualar u e v, né? E aí tirar o y em função d. E qual é o domínio dessa parametrização? Observe as três variáveis do espaço, x, y, z, em função de duas. E qual é o domínio? U2 mais V2 menor ou igual que 1. Porque lá no plano XZ, que eu chamei de U e V, é o disco de centro na origem raio 1, então U2 mais V2 tem que ser menor ou igual que 1. Vocês perceberam que eu raciocinei o tempo inteiro que eu estou projetando no XZ, usando o XZ como domínio da parametrização, mas eu chamei formalmente de U e V. E, portanto, eu tenho aqui as 5 variáveis que eu deveria ter. 2 U e V, que está no R2, e as 3 do R3, X, Y, Z. Então, isso é uma coisa que é um pouco novidade, nós não tínhamos feito muitas superfícies até agora. Isso está aparecendo na nossa disciplina, na primeira aula que eu falei de superfícies e agora. E é uma competência que nós temos que desenvolver, obter parametrizações. Todo esse preâmbulo aqui, qual é a razão de ser dessa discussão, desse desenho e dessa discussão? É permitir que eu fosse capaz de escrever essa parametrização. Em frente. XU, XV, produto vetorial e módulo, que é o que nós vamos integrar. Então, XU, 1, 0, desculpe, 1, 2U, 0. XV, 0, 2V, 1. Produto vetorial, XU vetorial XV. Imagine que eu coloquei aqui, produto vetorial a gente calcula como determinante, né? Então imagine que isso são as linhas de um determinante que eu coloquei aqui, JK. Você está vendo a matriz 3×3 que eu vou calcular o determinante? Primeira linha, IJK, componentes do primeiro vetor, componentes do segundo.
só para não ter que escrever a matriz inteira. Componente I, 2U, 0, 2U. Componente J tem que trocar o sinal. Componente J, 1, 0, troca sinal, menos 1. Componente K não troca sinal, 2V. E eu preciso do módulo de XU vetorial XV. Isso é raiz quadrada de 1 mais 4 U2 mais 4 V2 com o domínio U2 mais V2 menor ou igual que 1. E, finalmente, a área é isso. Então, a área é a integral dupla sobre o domínio U2 mais V2 menor ou igual a 1, da função módulo dessa raiz quadrada, que é igual a 1 mais 4 U2 mais 4 V2, integrados du dv na ordem que você achar mais conveniente. Virou um problema de integral dupla, teorema de Fubini. Agora você usa o seu conhecimento anterior de integração para decidir o que você quer fazer. Pode fazer coordenadas cartesianas, pode mudar de variável. Agora você usa todos os recursos de integração dupla. Como é que vocês fariam a integral de uma função que é raiz quadrada de 1 mais 4, 2 mais 4, V2 sobre um círculo? Coordenadas polares. É a coisa mais natural que tem. Coordenadas polares. U igual a R cosseno θ, V R seno θ, θ de 0 a 2π, R de 0 a 1. E lembre-se que quando eu fizer mudança de coordenadas, eu tenho que usar o jacobiano, que nas coordenadas polares é R.